Apostila do produtor de cogumelos comestíveis e medicinais um guia prático e seguro para iniciar sua produção de cogumelos utilizando blocos axênicos prontos, adaptado à realidade brasileira. Sumário. Introdução. Com capítulo 1. Introdução à fungicultura com blocos axênicos. Com capítulo 2. Conhecendo o bloco axênico. Capítulo 3. Preparação do ambiente de cultivo. Capítulo 4. Passo a passo do cultivo. Com capítulo 5. Parâmetros essenciais de produção. Capítulo 6. Colheita e pós-colheita. Capítulo 7. Dicas práticas para aumentar resultados. Capítulo 8. Considerações finais. Conclusão. Introdução. Bem-vindo ao universo fascinante da fungicultura. Se você tem interesse em cultivar cogumelos comestíveis e medicinais, mas se sente intimidado pela complexidade do processo, esta apostila foi elaborada especialmente para você. Nosso objetivo é desmistificar a produção de cogumelos, focando em um método seguro, eficiente e acessível: o cultivo a partir de blocos axênicos prontos de fábrica. Esta abordagem elimina a necessidade de preparar substratos e produzir o micélio sozinho em casa, permitindo que você se concentre nos aspectos cruciais do cultivo e colheita, garantindo resultados previsíveis e de boa qualidade. O Brasil, com sua vasta diversidade climática e um crescente interesse por alimentos saudáveis e sustentáveis, apresenta um cenário promissor para a produção de cogumelos. Seja você um agricultor familiar buscando diversificar sua produção, um empreendedor rural com visão de futuro, ou simplesmente um entusiasta desejando cultivar seus próprios cogumelos em pequena escala, este guia irá fornecer o conhecimento necessário para iniciar sua jornada com segurança e confiança. Abordaremos desde os conceitos básicos sobre os blocos axênicos até as técnicas avançadas para otimizar sua produção, sempre com uma linguagem clara e direta, adaptada à realidade técnica e produtiva do nosso país. Ao longo desta apostila, você aprenderá sobre a importância da esterilidade, como escolher e preparar o ambiente de cultivo ideal, os passos essenciais para o manejo dos blocos, os parâmetros críticos para o desenvolvimento dos cogumelos, as melhores práticas para colheita e pós-colheita, e dicas valiosas para maximizar seus resultados. Nosso foco é capacitá-lo a obter sucesso desde o primeiro cultivo, construindo uma base sólida para um empreendimento rentável e gratificante. Prepare-se para mergulhar no mundo dos fungos e descobrir o potencial que eles oferecem. Capítulo 1. Introdução à fungicultura com blocos axênicos. A fungicultura, a arte e ciência do cultivo de cogumelos, tem ganho uma panela de destaque no Sibunchonos, Brasil como uma atividade promissora, tanto para a geração de renda quanto para o fornecimento de alimentos nutritivos e com alto valor agregado. Tradicionalmente, o cultivo de cogumelos envolvia processos complexos de preparação de substratos, esterilização e inoculação do micélio, etapas que exigiam conhecimento técnico aprofundado e equipamentos específicos, muitas vezes inacessíveis para iniciantes ou pequenos produtores. No entanto, o advento e a popularização dos blocos axênicos prontos de fábrica revolucionaram o acesso à fungicultura. Um bloco axênico, em sua essência, é um substrato nutritivo já colonizado pelo micélio do cogumelo desejado, em um ambiente estéril controlado. Isso significa que o produtor recebe um produto pronto para frutificar, eliminando as etapas mais críticas e propensas a contaminações que ocorrem na fase de produção do micélio e colonização do substrato. Essa abordagem simplificada democratiza o cultivo, permitindo que qualquer pessoa com um espaço adequado e atenção aos detalhes possa iniciar sua produção de cogumelos. Este capítulo serve como um portal de entrada para o mundo da fungicultura com blocos axênicos. Vamos explorar os motivos pelos quais essa metodologia é ideal para quem está começando, os benefícios que ela oferece em termos de segurança, eficiência e previsibilidade de resultados, e como ela se alinha com as tendências atuais de consumo e produção sustentável. Ao focar nos blocos axênicos, estamos removendo barreiras significativas, permitindo que você se concentre no que realmente importa: criar as condições ideais para que seus cogumelos cresçam saudáveis e abundantes. Com capítulo 2. Conhecendo o bloco axênico. O bloco axênico é a estrela do nosso processo de fungicultura simplificada. Compreender sua natureza e composição é fundamental para garantir o sucesso do cultivo. Em termos simples, um bloco axênico é um saco plástico contendo um substrato especialmente formulado, que foi esterilizado, e em seguida, inoculado com o micélio de uma espécie específica de cogumelo. A palavra axênico refere-se ao fato de que o bloco é livre de outros organismos vivos, como bactérias e fungos competidores, que poderiam prejudicar o crescimento do micélio desejado. Essa esterilidade é crucial e é mantida desde a fabricação até o momento em que você o recebe. O substrato dentro do bloco pode variar dependendo. Para cogumelos como champignon, Agaricus bisporus, o substrato geralmente é a base de composto orgânico, esterco e outros materiais. Já para cogumelos como shiitake, Lentinula edodes, ou Schmedi, Hepsizygus tessellatus, o substrato é comumente composto por serragem de madeira, farelo de trigo, gesso e outros nutrientes, tudo preparado e esterilizado em autoclaves para garantir a ausência de contaminantes. A colonização do substrato pelo micélio, que é a rede de filamentos brancos que cresce dentro do bloco, é um processo que leva semanas e é realizado em condições rigorosamente controladas pelo fabricante. Ao receber seu bloco axênico, você notará que ele estará completamente branco, ou com a cor característica do micélio da espécie cultivada, indicando que o substrato foi totalmente colonizado. Essa aparência uniforme é um sinal de um bloco saudável,
e pronto para iniciar a fase de frutificação. É importante manusear o bloco com cuidado, evitando quedas ou perfurações que possam comprometer sua integridade e introduzir contaminantes. Nas próximas sessões, detalharemos como preparar o ambiente ideal para que este bloco possa expressar todo o seu potencial produtivo. Capítulo 3. Preparação do ambiente de cultivo. Com o bloco axênico em mãos, o próximo passo crucial é preparar o ambiente onde ele irá frutificar. A qualidade do ambiente de cultivo tem um impacto direto na saúde dos cogumelos, na taxa de crescimento e na quantidade da colheita. Embora os blocos axênicos eliminem a complexidade da preparação do substrato, eles ainda exigem condições específicas para que o micélio se expanda e desenvolva em cogumelos. O objetivo principal é mimetizar as condições naturais que favorecem o crescimento dos fungos, mas de forma controlada e controlados são a umidade, a temperatura, a ventilação e a iluminação. Cada espécie de cogumelo tem suas preferências, mas, de modo geral, os cogumelos necessitam de alta umidade relativa do ar, geralmente entre 80% e 95%, para se desenvolverem adequadamente. A temperatura ideal varia conforme a espécie, mas a maioria dos cogumelos comestíveis cultivados em blocos prefere temperaturas amenas, entre 15 graus C e 25 graus C. A ventilação é essencial para a troca gasosa, permitindo a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono, que é um subproduto do metabolismo do cogumelo. Por fim, a iluminação não é diretamente utilizada para a fotossíntese como nas plantas, mas a luz indireta pode estimular a formação dos corpos de frutificação. Para um cultivo em pequena escala, ou doméstico, um local como um barbeiro, armário limpo, uma estufa improvisada, ou até mesmo um cômodo com pouca circulação de ar pode ser adaptado. A chave é a capacidade de manter a umidade elevada e a temperatura estável. Isso pode ser alcançado com o uso de borrifadores de água, umidificadores, ou até mesmo cobrindo o bloco com plástico perfurado para criar um microclima úmido. A limpeza do local é primordial para evitar a proliferação de contaminantes que podem competir com o micélio do cogumelo. Um ambiente bem preparado é o alicerce para uma colheita bem-sucedida, e entender essas variáveis é o primeiro passo para se tornar um fungicultor de sucesso. Capítulo 4. Passo a passo do cultivo. Agora que você preparou o ambiente ideal, é hora de colocar a mão na massa e iniciar o processo de cultivo propriamente dito. O cultivo a partir de blocos axênicos é notavelmente direto, focando em induzir o bloco a frutificar. O primeiro passo é a abertura do bloco. Geralmente, os fabricantes fornecem instruções específicas para cada tipo de bloco, mas o procedimento comum envolve remover o bloco do saco plástico ou fazer um corte estratégico nele. É fundamental realizar esta etapa em um ambiente o mais limpo possível para minimizar o risco de contaminação. Após a abertura, o bloco deve ser posicionado no ambiente de cultivo preparado. A umidade é o fator mais crítico nesta fase. O bloco precisa ser mantido úmido, mas não encharcado. A pulverização com água limpa, de preferência água destilada ou filtrada, deve ser feita várias vezes ao dia, diretamente sobre a superfície do bloco ou no ambiente ao redor, para manter a umidade relativa alta. Evite molhar excessivamente os cogumelos em formação, pois isso pode levar ao apodrecimento. A temperatura deve ser mantida dentro da faixa ideal para a espécie cultivada, e uma luz indireta suave pode ser benéfica, ou em poucos dias a uma semana, dependendo da espécie e das condições ambientais. Você começará a observar os primeiros sinais de frutificação, pequenos pins ou primórdios de cogumelos surgindo na superfície do bloco. Estes são os embriões dos cogumelos. A partir deste ponto, o crescimento é relativamente rápido. Continue mantendo a umidade elevada e a ventilação adequada. A observação diária é importante para monitorar o desenvolvimento, identificar quaisquer sinais de problemas e garantir que as condições ambientais estejam otimizadas. Este é o momento mais gratificante, onde a paciência e o cuidado se transformam em cogumelos frescos e prontos para serem colhidos. Capítulo 5. Parâmetros essenciais de produção. O sucesso na fungicultura. Blocos axênicos não se resume apenas a seguir os passos básicos de cultivo. Ele é significativamente influenciado pela gestão atenta dos parâmetros ambientais. Compreender e controlar esses fatores é o que diferencia uma colheita modesta de uma produção abundante e de alta qualidade. Os parâmetros essenciais que merecem sua atenção contínua são a umidade, a temperatura, a ventilação, e em menor grau, a ventilação, e em menor grau, luz. A umidade relativa do ar é, sem dúvida, o parâmetro mais crítico durante a fase de frutificação. Os cogumelos são compostos majoritariamente por água, e a desidratação pode interromper ou prejudicar severamente o seu desenvolvimento. Manter uma umidade entre 80% e 95% é geralmente recomendado. Isso pode ser alcançado através de borrifadores manuais, sistemas de nebulização automatizados ou até mesmo utilizando um umidificador de ar no ambiente de cultivo. É importante encontrar um equilíbrio. Alta umidade é necessária, mas o acúmulo excessivo de água diretamente sobre os cogumelos pode favorecer o desenvolvimento de patógenos. A ventilação, por sua vez, garante a renovação do ar, removendo o excesso de dióxido de carbono, CO2, produzido pelos cogumelos e fornecendo ar fresco. Uma boa circulação de ar, sem correntes diretas que possam ressecar os cogumelos, é ideal. Em ambientes fechados, a abertura periódica do espaço ou o uso de pequenos ventiladores em baixa rotação podem ser suficientes. A temperatura é outro fator determinante.
Cada espécie de cogumelo tem uma faixa de temperatura ótima para a frutificação. Por exemplo, o shimeji branco geralmente prefere temperaturas mais baixas, 10-18 graus C, enquanto o shiitake pode frutificar em uma faixa um pouco mais ampla. Monitorar a temperatura com um termômetro e ajustá-la, se necessário, é fundamental. A luz, embora não seja um fator primário para a produção de energia como nas plantas, desempenha um papel na morfologia e no desenvolvimento dos cogumelos. A maioria das espécies cultivadas em blocos se beneficia de luz indireta ou de baixa intensidade. Evite a exposição direta à luz solar, que pode aquecer o ambiente e ressecar os cogumelos. Ao dominar e ajustar esses parâmetros de acordo com as necessidades específicas da espécie que você está cultivando, você estará otimizando as condições para maximizar o rendimento e a qualidade dos seus cogumelos. Capítulo 6. Colheita e pós-colheita. O momento mais gratificante da fungicultura é, sem dúvida, a colheita. Saber o momento exato de colher seus cogumelos é crucial para garantir a melhor qualidade, sabor e textura. Geralmente, os cogumelos estão prontos para ser colhidos quando o véu que une o chapéu ao talo começa a se romper ou quando o chapéu atinge um tamanho considerável, mas ainda está firme com as bordas bem definidas. Colher muito cedo pode resultar em cogumelos pequenos e com menor rendimento, enquanto esperar demais pode levar à abertura completa do chapéu, liberando esporos, e em alguns casos, afetando a textura e a vida útil do cogumelo. A técnica de colheita varia ligeiramente entre as espécies. Para a maioria dos cogumelos cultivados em blocos, como o shimeji e o shiitake, a colheita é feita torcendo suavemente o cogumelo na base do talo ou cortando-o com uma faca limpa e afiada o mais próximo possível do bloco. É importante tentar remover o cogumelo inteiro, incluindo a base do talo, para evitar dengue. Contaminantes. Após a colheita, o bloco pode ter a capacidade de produzir mais ondas ou fluxos de cogumelos, desde que as condições ambientais sejam mantidas e o bloco não esteja exaurido. Após a colheita, a etapa de pós-colheita é igualmente importante para preservar a qualidade dos cogumelos. Os cogumelos colhidos devem ser manuseados com cuidado para evitar amassados. A refrigeração é essencial para retardar o processo de deterioração. Idealmente, os cogumelos devem ser armazenados em sacos de papel ou recipientes com boa ventilação na tampa. Vale um ponto de ódio, viu como dreno plano inicialmente a primchima. Ação mantura estrangeira. Garante, e um membrete, do mercado. Ovente piscientes com boa ventilação na geladeira. Pois acelerar o apodrecimento. Evite lavar os cogumelos antes de armazená-los, pois eles absorvem água facilmente. Se necessário, lave-os apenas antes do consumo. O armazenamento adequado garante que seus cogumelos frescos permaneçam saborosos e seguros para consumo por vários dias, permitindo que você aproveite ao máximo sua colheita. Capítulo 7. Dicas práticas para aumentar resultados. Dominar os fundamentos do cultivo com blocos axênicos é o primeiro passo para o sucesso, mas para realmente otimizar sua produção e obter resultados consistentes e abundantes, algumas dicas práticas podem fazer toda a diferença. Estas sugestões são baseadas na experiência de fungicultores e visam aprimorar o manejo, a saúde dos blocos e a qualidade final dos cogumelos. Uma das dicas mais valiosas é a observação atenta e contínua. Dedique tempo diariamente para inspecionar seus blocos. Procure por sinais de contaminação, manchas verdes, pretas ou de outras cores que não um micélio branco. Verifique a umidade, a temperatura e o desenvolvimento dos cogumelos. Quanto mais cedo você identificar um problema, mais fácil será corrigi-lo ou minimizar seus impactos. Outro ponto crucial é a higiene. Mantenha sempre as mãos limpas. Utilize luvas e álcool em gel ao manusear os blocos, especialmente após a colheita, ou se precisar, intervir no ambiente de cultivo. A limpeza do espaço de cultivo, incluindo superfícies e equipamentos, deve ser uma rotina para maximizar a produção. Considere a possibilidade de realizar descansos entre as ondas de frutificação. Após a primeira colheita, remova cuidadosamente resíduos de cogumelos do bloco e, em seguida, deixe o bloco descansar por alguns dias, mantendo-o levemente úmido. Algumas pessoas recomendam imergir o bloco em água fria por algumas horas para estimular uma nova onda de crescimento. Além disso, experimente com diferentes espécies de cogumelos. Cada uma tem suas particularidades e pode se adaptar melhor às condições específicas do seu ambiente. Aprender sobre as necessidades de cada espécie e ajustar seus parâmetros de cultivo pode levar a colheitas mais produtivas e diversificadas. Por fim, documente seu processo. Anote as datas de recebimento dos blocos, as condições ambientais, as datas de colheita e os rendimentos. Essa informação será inestimável para identificar o que funciona melhor e para refinar suas técnicas ao longo do tempo. Considerações finais ao longo desta apostila. Desvendamos o universo da fungicultura com blocos axênicos, uma abordagem acessível e eficiente para cultivar cogumelos comestíveis e medicinais. Percorremos, desde a introdução a este método promissor, passando pelo conhecimento detalhado do bloco axênico, a preparação meticulosa do ambiente de cultivo, o passo a passo do processo, a gestão dos parâmetros essenciais de produção, até as práticas de colheita e pós-colheita. As dicas práticas apresentadas visam capacitar você a aprimorar seus resultados e superar desafios comuns. É fundamental reforçar que a fungicultura, mesmo simplificada pelos blocos axênicos, exige dedicação, atenção aos detalhes e, acima de tudo, paciência.
Cada bloco é um organismo vivo em desenvolvimento, e as condições ambientais que você proporciona são determinantes para o seu sucesso. A capacidade de observar, adaptar e aprender com cada ciclo de cultivo é o que transformará você em um fungicultor confiante e produtivo. Lembre-se que a qualidade do bloco inicial, a higiene rigorosa e o controle dos parâmetros de umidade e temperatura são os pilares para uma colheita farta e de qualidade. Este guia foi concebido para ser um ponto de partida sólido, mas o aprendizado na fungicultura é contínuo. Incentive-se a experimentar com diferentes espécies, a refinar suas técnicas e a buscar conhecimento adicional. O cultivo de cogumelos oferece não apenas a satisfação de produzir seu próprio alimento fresco e nutritivo, mas também a oportunidade de empreender em um mercado em expansão, com benefícios ambientais e econômicos. Que esta jornada no mundo dos fungos seja repleta de descobertas e colheitas gratificantes. Conclusão: chegamos ao final desta guia. Tenha servido como um farol, iluminando o caminho para que você possa iniciar e prosperar nesta atividade promissora. A simplicidade e a eficiência dos blocos axênicos abrem portas para que entusiastas, pequenos agricultores e empreendedores possam cultivar cogumelos de alta qualidade sem a necessidade de investimentos iniciais complexos ou conhecimentos técnicos avançados em micologia. E acreditamos que o conhecimento compartilhado aqui é a base sólida que você precisa para dar os primeiros passos com confiança. A fungicultura representa uma oportunidade única de conectar-se com a natureza, produzir alimentos saudáveis e sustentáveis, e até mesmo gerar renda de forma inovadora. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e crescente interesse por produtos naturais e orgânicos, oferece um terreno fértil para o desenvolvimento desta atividade. Ao dominar os princípios de manejo, higiene e controle ambiental, você estará apto a cultivar uma variedade de cogumelos, contribuindo para a diversificação da produção agrícola e para a oferta de alimentos nutritivos à população. Encorajamos você a colocar em prática o que aprendeu, a ser curioso, a experimentar e a persistir. Cada colheita será uma lição valiosa, e cada desafio superado tornará um fungicultor mais experiente. O universo dos cogumelos é vasto e cheio de potencial, e este guia é apenas o começo. Que sua experiência com a fungicultura seja tão gratificante quanto os cogumelos que você irá cultivar. Boa sorte e boas colheitas!